Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um devocional, 29 de dezembro de 2024. Um bom domingo para cada um de vocês e vamos para o nosso devocional. A fé não interroga nem calcula, simplesmente confia. O tema de hoje é além dos seus limites. Vamos ler Mateus 16:22, que diz assim: Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Vamos ao texto. No texto que lemos, Jesus estava explicando aos discípulos que haveria de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, contudo, chama em particular e repreende o próprio Jesus, dizendo que isso não deveria acontecer. Ele não entendia que era necessário que tudo isso ocorresse. Penso que Pedro, àquela altura, não conseguia conceber o fato de o Salvador do mundo ter de ser morto para cumprir seu propósito e acaba cometendo um grande erro, se opor à vontade de Deus. Muitas vezes passamos por circunstâncias em que pensamos, isso jamais acontecerá ou é impossível. Mas o fato é que essas palavras não devem fazer parte do vocabulário de quem crê em Jesus, pois são afirmações limitadoras. Seria muito fácil olhar para mim na minha infância ou adolescência e dizer que seria impossível eu superar tantos traumas, falar em público para multidões, ser pastor de uma grande igreja ou escrever livros. Deus Pai, porém, jamais colocou limitações em minha vida. Por isso, usar palavras tão negativas a respeito de alguém ou de algo pode fazer que você, assim como Pedro, se oponha ao agir de um Deus infinito e bondoso como o nosso. Hoje Deus Pai traz uma palavra de encorajamento para você. Nada é impossível para Ele. Não sei o que você tem ouvido. Não sei o que você tem vivido. Mas o fato é que se Ele fez comigo, poderá fazer com você. Troque palavras de negação por outras que contenham vida e afirmação. Seja uma pessoa otimista e cheia de fé, pois Deus não nos criou para limitarmos seu agir, mas sim para vivê-lo de forma intensa e abundante. Amém? O que Deus quer falar conosco hoje? Sobre acreditar. Acredite em Jesus. Ele veio com um propósito, ele cumpriu esse propósito, ele teve que sofrer, morrer e ressuscitar por mim e por você. Então, acredite nisso. Acredite de que ele realmente é o Salvador, é o Senhor dos senhores e é o Senhor de nossas vidas. É além dos limites. Jesus veio além dos limites, morreu com 33 anos, pregou, falou, mostrou para os seus discípulos, ensinou. Aqui, nesse texto, ele estava ali realmente explicando. Mas Pedro, infelizmente, falou o contrário, mas foi usado com os pensamentos do inimigo. Porque o inimigo não queria que isso acontecesse. O inimigo não queria que Jesus sofresse, morresse e ressuscitasse no terceiro dia. Porque era necessário que isso acontecesse para que ele no terceiro dia rompesse a barreira da morte. E ali, o último Adão, que é Jesus, ele veio para nos libertar, para pagar um alto preço por nós. Foi isso que ele fez, com o próprio sangue dele. O sangue é limpo, um sangue sem pecado, um sangue que é um sangue poderoso. Foi o único que poderia fazer isso por nós. Eu não poderia morrer naquela cruz pela humanidade, mas Jesus sim. E o inimigo não queria que isso acontecesse e usou a boca de Pedro para poder falar isso. Se você for ler o restante do versículo, você vai ver que Jesus vai repreender Pedro. Para trás de mim, Satanás. Ele vai falar assim, no versículo
No versículo 23, Jesus vai falar, mas Jesus voltou-se dizendo a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, Pedro foi manipulado e usado pelo inimigo. E ali ele achou que poderia falar, mas foi Satanás falando na boca de Pedro. Ele deu lugar. Precisava de alguém para poder falar. Mas Jesus já sabia da intenção do inimigo para trás de mim. A sua intenção é sobre os homens. A minha intenção é de Deus. Ele já estava ali, falando. Então ninguém nessa face da terra, tirando Deus, pode falar ou colocar limitações. Eu vi um testemunho de um pastor falando que ele fez luzes no seu cabelo. E ele chegou para cortar e ele fez luzes. E a cabeleireira falou assim: pastor, o senhor vai fazer luzes? Luzes? Vai deixar o cabelo loiro? Ele falou assim: só faça. E fez. E ele chegou no culto e naquele dia, e era ainda ele que iria pregar, ele chegou, muitos ali burburinhos, né? Lógico que até naquela época era muito conservador as igrejas. E um homem fazer isso, ainda mais um pastor, fazer luzes na cabeça, tá ficando maluco, doido? Ele subiu no altar e quando ele foi dado a palavra para ele, a oportunidade, ele falou: irmãos, eu sei que vocês estão aqui me julgando, me condenando, falando que eu estou doido. Eu sei que tem muitas pessoas falando, né, das condições do meu cabelo. Mas hoje eu vim aqui dizer para você que na hora que eu fui cortar o meu cabelo, Deus falou comigo sobre fazer luzes. E ele relutando, e eu relutando, o pastor falando. Na hora que chegou a vez dele de cortar o cabelo, ele só falou isso para a mulher. E ela fez. E hoje eu não sei qual é a explicação. Irmãos, levantou-se um rapaz jovem, que ali na frente ele falou assim: pastor, hoje eu vim aqui pela última vez e falei: Deus, se tu me amas, o Senhor vai falar comigo. E naquela noite ele entrou ali não por um acaso, mas porque Deus já sabia do futuro daquele dia. E ele falou, aquele rapaz falou para o pastor que estava lá falando, que fez luzes: eu estava numa igreja, eu era de uma igreja, eu sou evangélico, e quando eu fiz isso no meu cabelo, fiz luzes, o pastor da igreja falou que eu iria para o inferno e me condenou. E eu fui expulso daquela igreja só porque eu fiz luzes no meu cabelo. E naquela noite, aquele pastor falou: Deus está falando que ele pediu para que eu fizesse isso aqui, porque ninguém nesse mundo pode te rejeitar, pode te limitar. O céu é para todos. E ganhou aquela alma novamente para Jesus. Então, irmãos, além dos seus limites, não sou eu que posso colocar limite na sua vida, na sua trajetória. Ninguém pode falar para você a sua limitação. É Deus. É Deus que coloca as limitações nas pessoas. Ele não vai deixar ir além aquilo que está fazendo mal. Às vezes há necessidade, é necessário cumprir com a promessa, com a palavra, o que a Bíblia está dizendo. Mas se esse menino poderia se perder, mas pela condenação daquele outro pastor, olha, você vai para o inferno por causa desse cabelo. Misericórdia. É isso que está falando, palavras negativas, palavras de limitações. Ninguém pode te limitar a não ser o Senhor Jesus. E Deus não quer te limitar, Ele quer que você cresça em conhecimento da verdade, da vida, que é Ele. O conhecimento também que você tem que se expandir. Você não pode ficar parado só num lugar achando que você vai crescer aí.
Até para uma flor crescer precisa de ser plantada, regada, tratada, colocada adubo, você precisa se movimentar. A fé move, a fé move montanhas, a fé vai te mover. Mover o quê? A prosseguir, a persistir, a focar, a ir, a ler, a buscar o conhecimento que você precisa para você ser extraordinário naquilo que é para a glória do Senhor. Eu não sei quais são as suas habilidades, mas que você possa hoje usá-la para o Senhor. Usá-la. Comece a ter conhecimento. Como que eu posso usar esse meu talento para o Senhor? Eu não sei se é a voz, se é sei lá, alguma profissão. Glorifica ao Senhor a sua profissão. Se você não tem, pratique uma. Peça ao Espírito Santo para te iluminar, que Ele vai te iluminar e vai te dar a direção. Então, irmãos, acredite em você também. Você precisa acreditar que em Cristo você é mais do que vencedor. Precisamos olhar para Ele e acreditar. Não importa se sua mãe, se seu pai já te detonou, falou que um dia você não iria ser ninguém, que se depender de alguém você não vai ser nada. Não acredite nessas palavras. Lute contra essas palavras, porque essas palavras não podem te parar. Repreenda ela no reino do Espírito, faça para o Senhor, fala para o Senhor te desligar dessas palavras de negatividade e que hoje você crie palavras positivas, ousadas, de fé na sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos daqui em diante. Em nome de Jesus. Não se limita. Não deixe que pessoas falam que você não vai conseguir, que não é nada. O Deus que você serve é muito grande, é maravilhoso, é poderoso para fazer muito mais. Amém? Bom, que você possa ter um dia tranquilo, de bênção, de paz, que você possa compartilhar, comentar, curtir esse devocional, porque ajuda a levar a palavra do Senhor para outras pessoas, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Até o próximo devocional. Tchau, tchau.